Olá, ouvintes do Nerd História, Kathleen aqui. E hoje iremos mergulhar de cabeça numa aventura épica, direto para o olho do furacão da história, a invasão napoleônica da Espanha, entre 1808 e 1814. Imagine um tabuleiro de xadrez, onde Napoleão, o mestre das jogadas, tenta dar um checkmate na Espanha, mas acaba tropeçando num povo que não aceita perder de graça. Esse período não foi só uma guerra, foi uma virada de jogo que abalou a Espanha, desmontou o império e deu o pontapé inicial para as independências na América Latina. Então, pegue seu café, ajuste os fones e venha comigo nessa viagem cheia de traições, batalhas e reviravoltas históricas que parecem saídas de uma série da Netflix. Se você acha a história chata, é porque nunca ouviu alguém que soubesse contá-la. Você está no Nerd Podcast do portal História. No final do século XVIII, a Espanha era como uma mansão antiga, cheia de rachaduras, tentando manter a fachada de grandeza. Sob o reinado de Carlos IV, da Casa de Bourbon, a monarquia estava em frangalhos. A economia era um desastre, sustentada pelas riquezas das colônias americanas, como o ouro do Peru e a prata do México. Carlos IV não era exatamente um líder inspirador. Dizem que ele passava mais tempo caçando cervos do que governando. Quem segurava as rédeas era Manuel de Godoy, o primeiro-ministro que se autoproclamava Príncipe da Paz. Ex-soldado da Guarda Real, Godoy subiu na vida como amante da rainha Maria Luísa, um escândalo que alimentava fofocas na corte e raiva nas ruas. O povo e a nobreza o detestavam, acusando-o de corrupção e de vender a Espanha para os franceses. A Espanha era um barril de pólvora, fome, impostos nas alturas e a influência da igreja, que criticava a aliança com a França revolucionária, criava um clima de tensão. Na corte, a situação era uma verdadeira novela. Fernando VII, filho de Carlos IV, não escondia sua ambição de tirar o pai do trono e livrar o país de Godoy. Em 1807, ele tentou um golpe no complô de El Escorial, conspirando para tomar o poder, mas foi descoberto e perdoado, pelo menos por enquanto. Era um ninho de intrigas, com pai contra filho e Godoy no meio manipulando tudo. Enquanto isso, a Europa pegava fogo. Napoleão Bonaparte, o imperador francês, com um ego maior que o continente, dominava tudo, após vitórias como a de Austerlitz, em 1805. A Espanha, teoricamente aliada da França, achava que estava no time vencedor. Em 1807, Godoy assinou o Tratado de Fontainebleau, permitindo que tropas francesas cruzassem a Espanha para invadir Portugal, que mantinha laços comerciais com a Grã-Bretanha, desafiando o bloqueio continental de Napoleão. Parecia um acordo vantajoso, mas confiar em Napoleão era como convidar um lobo para cuidar de um galinheiro. Ele já tinha outros planos: tomar a Espanha e transformar a Península Ibérica em mais uma peça do seu império. Em fevereiro de 1808, cerca de 70 mil soldados franceses cruzaram os Pirineus, entrando na Espanha com a desculpa de manter a paz e preparar um ataque contra Gibraltar, controlada pelos britânicos. Mas a verdade era outra. Combinando força e artimanha, os franceses tomaram fortalezas estratégicas. Em Barcelona, por exemplo, enganaram o governador local, fingindo que o contingente de soldados feridos precisavam de abrigo. Quando entraram na cidadela, os supostos feridos jogaram as mantas de lado, revelando-se granadeiros armados, prontos para tomar o controle. Foi um golpe sujo, e o povo espanhol começou a desconfiar. Carlos IV, tentando acalmar os ânimos, disse aos súditos para não temerem seu caro aliado, o imperador francês. Mas ninguém acreditava nisso. A raiva contra Godoy explodiu em 18 de março de 1808, no motim de Aranjuez. Uma multidão de soldados e camponeses invadiu o palácio, quase linchando Godoy. Sua vida, no entanto, foi poupada por Fernando, seu maior rival, que foi proclamado rei pela multidão.
temendo um destino parecido com o da Revolução Francesa, Carlos IV abdicou em favor do filho. O que parecia uma vitória do povo, no entanto, durou pouco. Carlos IV, arrependido, pediu a ajuda de Napoleão para recuperar o trono. Ao mesmo tempo, Fernando VII, agora rei, escreveu ao imperador, sugerindo um casamento com uma sobrinha de Napoleão para unir as dinastias francesa e espanhola. Napoleão estava numa encruzilhada. Podia manter Fernando como rei fantoche ou tomar o trono de vez. Ele, claro, escolheu a segunda opção. No início de maio, convidou Carlos e Fernando para uma conferência em Bayonne, na França. O que parecia uma negociação era uma armadilha. Fernando, intimidado a abdicar em favor do pai, só para descobrir que Carlos já havia entregue a Espanha a Napoleão. Os dois foram presos na França, onde passaram o resto das guerras napoleônicas. Enquanto isso, 20.000 soldados franceses, liderados pelo Marechal Joaquim Murat, ocuparam Madrid, e Napoleão nomeou seu irmão, José Bonaparte, como rei. José, apelidado de Pepe Botelha pelo povo, uma piada sobre seu suposto gosto por vinho, nunca foi aceito. Um agente francês já havia alertado: os espanhóis podem virar feras se tratados como conquistados. E ele estava certo. Em 2 de maio de 1808, quando os franceses tentaram tirar os últimos membros da família real de Madrid, o povo explodiu na revolta 2 de maio. Murat reprimiu com brutalidade, fuzilando centenas, mas isso só acendeu a chama da Guerra Peninsular. Napoleão esperava uma vitória fácil, mas subestimou a força de um povo em desespero. A resistência surgiu de todos os lados, dos exércitos espanhóis e britânicos, com o Duque de Wellington, mas principalmente das guerrilhas populares. Camponeses, ferreiros, padres, mulheres, todo mundo pegou em armas. Agostina de Aragão, uma jovem de Zaragoza, tornou-se lenda ao disparar um canhão contra os franceses. Juan Martín Díez, o empencinado, liderava emboscadas que deixavam os franceses em pânico. Essas guerrilhas, com dezenas de milhares de membros, usavam o terreno, montanhas, vales, vilarejos para atacar suprimentos e sumir como fumaça. As juntas regionais surgiram como governos improvisados e se organizaram em Cádiz, onde nasceu, em 1812, a Constituição de Cádiz, uma das mais modernas da época, que limitava o poder do rei e virou referência para ideias liberais na Europa e nas Américas. As guerrilhas chegaram a ter 30.000 membros ativos. Em 1810, cerca de 70% do exército francês, o que totalizava cerca de 230.000 soldados, estava preso tentando controlar os guerrilheiros, deixando poucos para enfrentar Wellington. Os franceses perderam milhares para emboscadas e tentaram esmagar a resistência com brutalidade, com saques, execuções e vilas queimadas. Mas isso só fez o povo lutar mais. Um general francês, Monet, sugeriu uma abordagem mais diplomática, mas foi ignorado. No fim, a Espanha virou uma ferida aberta que sugou as forças de Napoleão. Ele mesmo admitiu o exílio. Foi a primeira das minhas desgraças. Um oficial francês escreveu desesperado: era uma guerra de emboscadas e extermínio. E Wellington, com seus exércitos, dava golpes certeiros, como na Batalha de Arápiles, em 1812. Em 1813, José Bonaparte foi expulso. Fernando VII voltou ao trono em 1814, mas encontrou uma Espanha que não era mais a mesma. Agora, tinha um povo politizado, ideias liberais e muita cicatriz. A Guerra Peninsular não foi só um conflito regional. Ela foi um terremoto político e social. Na Espanha, abriu uma fenda entre liberais e absolutistas, que duraria o século inteiro. Nas Américas, acelerou as independências. E na Europa, mostrou que Napoleão podia ser vencido, não por outro imperador, mas por um povo organizado. Com o trono vazio, colônias como México, Venezuela, Argentina e Chile entraram num vácuo de poder. Inspiradas pelas juntas espanholas e pela Constituição de Cádiz, elites locais criaram suas próprias juntas e começaram a questionar a autoridade da coroa. Em 1810, Miguel Hidalgo liderou uma revolta no México. Em Caracas, Simón Bolívar ganhou força. Na Argentina, San Martín organiza a luta no sul. Enquanto isso,
Fernando VII, ao retornar, tentou reimplantar o absolutismo e aboliu a Constituição de 1812. Erro fatal. Foi como jogar gasolina numa fogueira. Liberais na Espanha e crioulos nas colônias se revoltaram. Entre 1810 e 1825, quase todas as colônias espanholas conquistaram a independência. A crise, que já existia na Espanha, piorada por Napoleão, foi o estalo que desencadeou lutas pela independência na América. E aí, o que acharam dessa jornada? A Espanha, em 1808, foi palco de resistência, caos e mudança, e provou que até o maior dos imperadores pode tropeçar quando subestima um povo que não aceita ser dominado. Querem que eu desenterre qual história no próximo episódio? Obrigada por terem ficado comigo até aqui. Fiquem agora com um recado especial da nossa parceira Evelyn. Esperamos que você tenha gostado e aprendido algo novo. Não se esqueça de deixar seu comentário, seguir nossas páginas no Instagram, Facebook e YouTube. E se quiser apoiar nosso projeto, você pode contribuir por meio da nossa chave Pix que está na descrição. Ah, e lembrando, este podcast é baseado em pesquisas historiográficas reconhecidas e as referências estarão disponíveis para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Até a próxima!